Oi, gente! Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Marina Blanc, escritora de livros de ficção, e aqui eu te ensino a escrever e publicar o seu livro sem uma editora. O assunto de hoje que a gente vai abordar aqui com bastante profundidade é sobre furos de enredo. Por que eu quero tratar disso aqui especificamente? Primeiro, porque é uma coisa muito séria. Furos de enredo é um problema que não pode ter no seu livro. Por quê? Quando tem algum furo de enredo no seu livro, alguma coisa que deixa passar, o seu leitor vai ficar frustrado com você. A chance de você receber críticas negativas, feedbacks negativos sobre o seu livro é muito grande. E a gente não quer isso. Ninguém quer receber uma crítica negativa porque o leitor achou um furo de enredo no seu livro. Dá para evitar esse tipo de coisa, né? Esse tipo de situação desconfortável que não precisava. Então, eu vou te mostrar como não ter mais esses furos de enredo no seu livro aqui hoje e como evitar também. Tem gente que não está com furo de enredo agora, mas você nunca se sabe o dia de amanhã. Quem sabe por algum motivo alguma coisa acontece, aparece um furo de enredo no seu livro, né? Então, vamos evitar esse tipo de situação que só pode gerar frustração no seu leitor, não serve para nada. Então, quem é que já leu um livro e ficou com raiva justamente porque achou um furo de enredo? Eu já li livro assim. Deixa aí nos comentários se vocês já passaram por essa situação. Se você começou a ler um livro e aí você achou um furo de enredo e você fica esperando que aquele negócio vai aparecer de novo, vai acontecer alguma coisa com aquilo mais para frente do livro e nada acontece mais. E você fica tipo, mas e aquele negócio, aquela pessoa, aquele personagem sumiu, desapareceu? Não são muitos livros, né? Porque geralmente os autores famosos, por exemplo, não fazem muito isso porque eles aplicam o que eu vou falar para vocês de como resolver isso, de como não ter definitivamente os furos de enredo. Então, como que vocês se sentem quando vocês veem um furo de enredo? Seja num filme, seja num livro. Como que vocês se sentem quando se deparam com um furo de enredo? Realmente aquele sentimento, tipo assim, caraca, o que se passou pela cabeça do autor, né? Tipo, que ficou faltando um negócio ali que parecia ser importante e aí ele não falou mais daquilo. É uma sensação levemente frustrante, concordam comigo? Furo de enredo não é legal. Então, não queiram ter furos de enredo no livro de vocês. Então, a gente está aqui trabalhando para isso, para que nessa live vocês não tenham que se preocupar mais com furos de enredo no livro de vocês. Vamos falar especificamente aqui. Boa noite, Oswaldo. Boa noite, todo mundo que está entrando. O que são exatamente furos de enredo? Para quem não sabe o que é furo de enredo, para quem não sabe, está chegando aí agora. Furos de enredo são algumas ideias, são explicações, são personagens, coisas que você cita e que mais para frente do livro, termina o livro, ou você esqueceu daquilo, ou o negócio deixou de fazer sentido, ou ficou sem contexto, coisa que ponta solta, sabe? Fica cheio de ponta solta, sem explicação no meio do seu livro. Então isso deixa o seu leitor extremamente confuso e, na maioria das vezes, levemente frustrado. Então não é legal isso. Então, se você às vezes sente que as suas histórias não estão ficando tão boas quanto você imaginava, parece que tem alguma coisa faltando, sabe? Parece que falta ligação. Ou então, às vezes, você pode até mesmo começar a perceber que tem várias pontas soltas na sua história, que está sem explicação, você simplesmente esqueceu de coisas ali na hora que você estava escrevendo. E é natural, né? A gente acaba, na hora que senta para escrever, vai escrevendo, bem de boa. E aí a gente acaba deixando passar algumas coisas. Então, as dicas que eu vou te dar aqui hoje vão te ajudar a não ter mais furos de enredo, não vai precisar mais se preocupar com isso hoje. Então, todos esses problemas são problemas ocasionados porque deve ter sim algum furo de enredo no seu livro. Com certeza tem. E se não tiver, presta muita atenção no que eu vou te falar aqui, mesmo se não tiver furo de enredo no seu livro. Porque aí você vai evitar que isso aconteça futuramente, né? Porque se você já pegar essas dicas que eu vou te dar aqui hoje, você também não vai ter que se preocupar, porque não vai aparecer mais furo de enredo no seu livro. Então, presta muita atenção que vamos primeiro entender o que causa esses furos de enredo, o que faz você, por algum motivo, provocar um furo de enredo no seu livro, porque isso é muito sério. Eu gosto sempre de falar para vocês o que causa determinados problemas, porque eu gosto de matar o mal pela raiz, né? Quando se descobre a cura de uma doença, para você dar uma cura de uma doença, você tem que descobrir o que causou essa doença, certo? Então, mesma coisa que uma doença do livro, estamos tratando aqui nesse momento, furo de enredo é seriamente uma doença do livro e a gente vai identificar o que está causando isso para você conseguir eliminar essa dificuldade de uma vez por todas. Então, inúmeros fatores podem provocar furos de enredo, ok? Mas eu vou te dar aqui alguns exemplos, os principais coisas que causam furos de enredo, são coisas que eu já observei
que muitas pessoas fazem e que muitas pessoas têm probabilidades altíssimas de ter furos de enredo na história. Uma dessas coisas é justamente não anotar e organizar todas as ideias. Todas as ideias. Tem gente que fala, tive uma ideia legal aqui, vai lá e já escreve no livro. Não anota a ideia. Até quando você tem a ideia e vai imediatamente colocar no livro, você tem que anotar essa ideia. Não é só quando você está na rua, está caminhando, está fazendo alguma coisa aleatória e brota uma ideia que você vai anotar. Tem gente que nem assim anota, né? E tem que anotar todas as ideias. Quando eu falo para vocês anotarem tudo, é justamente por isso. Às vezes veio uma ideia na sua cabeça na hora que você estava escrevendo. Se você não anotar essa ideia, anotar num rascunho, num planejamento, se você não anotar, você vai esquecer dela. E aí você vai continuar escrevendo bem de boa, normalmente, e vai esquecer daquela ideia grandiosa que você teve lá para trás e vai provocar um furo de enredo no seu livro. Ou então, tem uma outra coisa também muito séria, que são as pessoas que costumam escrever basicamente no improviso. Porque quem escreve na base do improviso tem pelo menos 99,5% de chance de provocar um furo de enredo no seu livro. Tá? Então, sinto te dizer, mas é uma verdade. Se você escreve muito no improviso, a sua chance de ter furos de enredo no seu livro, você pode não estar nem sabendo, mas pode ser que tenha. Então, isso é muito sério. Não escreva muito no improviso, e sempre anote todas as suas ideias, as que vêm aleatoriamente na sua cabeça e também as que você já está escrevendo, porque quando você for escrever, for continuar, você vai lembrar, aqui eu comecei escrevendo dessa forma, e aí você vai manter. Eu vou te falar aqui também mais para frente alguns dos tipos, os principais tipos de furos de enredo, para você ficar ciente do que não fazer no seu livro. Porque quando você sabe disso, fica muito mais fácil, né? O que não pode é ficar só na base do improviso. Porque se você esquece, você vai ter primeiro dificuldade no desenvolvimento do livro, você vai sentar para escrever, provavelmente vai travar. Vai ficar perdidão lá sem saber o que fazer, sem saber o que escrever. E também vai ter mais propensão a ter o furo de enredo no seu livro. Porque se você deixa tudo na sua cabeça, você conectar o processo de construção de uma narrativa é muito complexo, né? Se a gente for parar para pensar. Você inventa uma história que nunca existiu dentro da sua cabeça. É meio louco isso, né? Então, é um monte de coisa, um monte de ponto que você tem que ligar em todo o livro, em toda a narrativa, em tudo que vai acontecer. Se você deixa isso só na sua cabeça, vai ficar muito difícil de você conseguir manter essa linha de raciocínio até o final do livro. É aí que muitas pessoas podem também não conseguir terminar o livro, fica um tempão tentando terminar o livro, justamente por isso. Então, anotar as ideias é essencial, tá? É o primeiro fundamento aqui que você já tem que ficar sabendo. Não tem problema improvisar. Tipo assim, sentei para escrever, tô inspirado hoje, vou escrever umas coisas aqui que saíram. Beleza. Só que tenta, até o que você improvisar, dá uma anotada no seu rascunho. Só para você não ficar perdido, porque muito do que a gente escreve no improviso, a gente escreve na base da inspiração. E quando a inspiração vai embora, é como se aquelas ideias todas sumissem, evaporassem da nossa mente, né? Então, por mais que você já tenha escrito, anota também no seu planejamento, no seu caderninho de rascunho, para você, quando continuar escrevendo, estar ciente do que você já fez para você manter aquilo. Porque esse que é um dos maiores problemas que gera furo de enredo. Outra coisa que também gera muito furo de enredo, a pessoa que reescreve demais a história, e fica reescrevendo muito, e aí a pessoa acaba mudando tanto as coisas que ou reescreveu, fica toda hora, escreve um pouquinho, aí volta. Aí na hora que volta para reler, muda um monte de coisa de novo. Nesse vai e volta e muda e reescreve, você pode acabar tirando alguns detalhes que, na verdade, eram importantes, que estavam fazendo sentido ali, e vai provocar um furo de enredo também. Às vezes você reescreveu uma coisa que tinha ligação, tinha conexão com algo que você escreveu mais para frente, e aí você acaba tirando sem perceber, porque você só está olhando para esse trechinho que você voltou para ler e reescrever. Então, isso é um sério problema. Quem aqui que faz isso? Quem aqui que fica toda hora voltando, relendo, reescrevendo o que já escreveu antes de continuar escrevendo? Quem que faz isso aqui? Porque isso também não é uma coisa muito legal. E isso é um problema muito sério. A pessoa que começa a escrever, aí volta para reler e vai reescrevendo o que está escrevendo. Isso tem uma altíssima probabilidade de você causar um furo de enredo no seu livro. Porque justamente por isso que eu falei,
Então, quando você faz isso, você acaba mudando sem perceber a essência da história. E aí é que você causa o problema de acabar tirando alguns detalhes importantes que podem estragar todo o livro, estragar o resto do seu livro. Terceira coisa que provoca altos furos de enredo, principalmente a falta de planejamento da história. O planejamento, ele é muito, não é que ele é complexo, mas é que tem várias formas de você fazer planejamento do seu livro e tem muitas pessoas que ensinam a fazer esse planejamento de formas completamente variadas e diversificadas. Só que eu testei vários tipos de planejamento e acabei desenvolvendo um que é universal, super simples de aplicar, que é o que eu ensino também lá no Escritores Independentes, lá no treinamento. Os alunos que estão assistindo sabem do que eu estou falando. E o treinamento que eu ensino lá serve para qualquer gênero, qualquer pessoa de qualquer gênero consegue aplicar e ele te ajuda justamente a desenvolver as suas ideias, a ter mais facilidade em você saber o que você vai escrever, não ficar perdido na hora de sentar para escrever, não ter problemas com furos de enredo, porque quando você planeja certinho, do jeito que eu ensino lá, justamente você tem ali anotado todos os pontos que você precisa para encaixar, só desenvolver a história. Você já vai ter a base construída do seu livro e só vai sair desenvolvendo com muito mais facilidade. O planejamento certo resolve tudo. Acaba com bloqueio criativo, faz você não ter furos de enredo no seu livro, acaba com falta de inspiração. Então, esse planejamento certo, ele é essencial. Fazer esse planejamento antes de escrever. E aí, para sair do planejamento, você pegar essas ideias que vocês planejaram aí, e colocar isso no papel, começar a desenvolver de fato a história, aí você tem que pegar você primeiro tem que ver se você planejou o seu livro da forma certa, se você conseguiu de fato planejar todos os elementos do livro, e aí sim você parte para a escrita. Que aí o que você precisa fazer para conseguir colocar essas ideias no papel, para você conseguir desenvolver melhor o seu livro? Aí entram as técnicas de escrita. E nessas técnicas de escrita que te ajudam, por exemplo, a começar o livro, onde finalizar, como começar um capítulo, como que você vai descrever uma cena, um personagem, como faz para o livro ficar muito mais envolvente e interessante, que faz o leitor não conseguir parar de ler. E aí tem uma técnica para cada coisa dessa, certo? Então, isso é uma coisa que ajuda a você passar essas suas ideias para o papel com mais facilidade, que é você aplicar essas técnicas de escrita da forma certa. Mas só contextualizando aqui, que com certeza uma coisa que faz toda a diferença e que te ajuda a nunca mais ter furo de enredo no seu livro é fazer o planejamento da forma certa antes de escrever. E existem diversos tipos de furo de enredo. Então eu vou apresentar aqui para vocês só os principais, porque são muitos tipos, vai ficar cansativo ficar falando aqui para vocês todos os furos de enredo que existem. Então eu separei aqui para mostrar para vocês alguns dos principais tipos. Eu quero que vocês até façam uma análise aí enquanto eu vou explicando para vocês quais são esses furos de enredo, que talvez você possa ter, caramba, já viam isso no livro, consigo identificar isso no livro meu mesmo. Vai identificando se você percebe que fez isso no seu livro para você consertar, porque é muito sério isso, tá? Furo de enredo vai fazer você receber feedbacks negativos que poderiam ser evitados. Então vamos lá. Primeiro erro que é muito sério: furo de continuidade. O que seria furo de continuidade? Você está escrevendo lá uma cena e você descreve algum detalhe, alguma coisa que você, por algum motivo, enquanto estava escrevendo, esqueceu que você já tinha escrito esse detalhe de outra forma e escreve ele de outra maneira. Por exemplo, para ficar mais fácil de entender, tem lá uma cena que seu personagem está vestindo uma blusa azul. Você falou para o leitor que ele estava de blusa azul. Chega algumas páginas para frente, você menciona que na mesma cena que você esqueceu, não anotou, não planejou, ele estava de blusa vermelha. E aí o seu leitor fica assim: o que? Magicamente ele trocou de blusa na mesma cena. Sim, um exemplo meio bobo, né? Mas isso acontece muito. Eu já vi muito isso acontecendo até... Gente, eu mesma já aconteceu isso comigo várias vezes. Isso é normal de acontecer justamente quando a gente está escrevendo no improviso. Isso acontece, esse erro de continuidade é clássico da falta de organização, de não anotar, como eu falei para vocês, essas ideias. Por exemplo, eu estava lá escrevendo, eu estou escrevendo atualmente, o livro que estou escrevendo é continuação a terceiro livro. Eu nem sei mais se eu chamo de trilogia, porque na verdade é uma saga do meu universo inteiro, que basicamente todos os livros estão conectados, mesmo sendo histórias diferentes.
Mas faz parte daquele livro lá, Os Quatro Elementos, que está lá atrás. E aí eu estava escrevendo uma coisa que aí eu já tinha escrito aquilo no mesmo capítulo e eu percebi que eu descrevi uma coisa do cenário onde eles estavam de forma diferente. Então eu descrevi o cenário diferente do que eu já tinha descrito. Então olha que problema. Ou o seu leitor vai achar que eles trocaram de lugar, ou o leitor vai ficar muito confuso, tipo, as coisas mudaram de lugar sozinhas, eu não sei. Então, na hora que eu identifiquei esse furo de enredo, consertei na hora. Então, se você identificar um furo de enredo no seu livro, corre para arrumar, porque furo de enredo não pode acontecer, tá? Então, isso acontece nas melhores famílias, acontece, não tem jeito. Mas o que fazer? Na hora que se identificar que tem, corre para arrumar. Isso é o ideal. Agora, se já vai percebendo esses furos de enredo que eu estou te passando para você ficar atento a isso, para isso não acontecer mais daqui para frente, ok? Então, esse é um dos tipos de furo de enredo, de continuidade. Você descreve uma coisa de um jeito, mais para frente você descreve a mesma coisa de outro jeito e aí fica super confuso. Outro furo de enredo. Esse é mais grave ainda, porque esse aqui é óbvio, é na cara. Seu leitor fica tipo assim, o que está acontecendo na mente dele? Que é o erro factual, furo factual. O que seria isso? É quando você está descrevendo, por exemplo, uma história que se passa em 1700 e aí fala que na casa eles acenderam a lâmpada. E aí você fica assim, nessa época nem existia lâmpada. Olha que doideira. Então, como assim? Então, é um furo de enredo. Isso é um furo de enredo. Quando você está descrevendo, você quer descrever um livro que se passa, sei lá, na China. Você nunca foi na China. Não sei se vocês já foram na China, né? Mas vamos supor que você queira escrever na China e vocês nunca foram na China. Como que você vai descrever o que tem lá? Como é a cultura dele se você nunca foi lá? Esse erro factual acontece muito pela falta de planejamento, principalmente, e pela falta da pesquisa, que é essa pesquisa estratégica que eu também ensino no treinamento. E quando você não pesquisa as coisas da forma certa, os elementos estratégicos também, deixa passar um monte de detalhe desse. Acaba colocando, sei lá, não estou muito boa de dar exemplo aqui hoje, né? Porque eu ia falar a muralha da China, mas todo mundo sabe da muralha da China. Mas, enfim, tem alguma coisa na China, porque eu também nunca fui lá, e aí você quer descrever justamente, você não faz ideia do que tem lá e você vai descrever. E aí vamos supor que uma pessoa que já foi na China lê seu livro e fala, meu Deus, está tudo errado, essa pessoa claramente não sabe do que está falando. Então é basicamente isso. Seu leitor vai ficar tipo assim, meu Deus, esse cara não sabe de nada e não vai gostar do seu livro. Então é um erro gravíssimo, não faça isso no seu livro. Se for escrever no seu livro num local que você nunca foi, numa época que você não conhece, quer escrever na era vitoriana, você quer escrever um livro mais, sei lá, na era medieval, tenta no mínimo deixar um mínimo de verossimilhança. Sabe o que é verossimilhança? Verossimilhança é quando você faz a ficção ficar o mais próxima possível da realidade. É quando a ficção quase parece real. Então, como que se faz um livro, por exemplo, nos meus livros que eu escrevo histórias de super-heróis, como que eu faço verossimilhança nos meus livros? Primeiro, não cometendo esses erros factuais. Tem um livro, por exemplo, O Herói Obscuro, acontece em Nova York. Nunca fui em Nova York, pretendo ir um dia, né? É o meu sonho conhecer os locais que eu escrevi nos meus livros. Eu já escrevi locais no mundo inteiro nos meus livros. O que eu fiz para escrever um livro em Nova York? Eu tive que estudar, eu entrei no Google Maps para estudar as ruas de Nova York. Eu não estou de sacanagem. Eu estudei tudo que eu pude sobre Nova York para eu ter propriedade para falar, no mínimo, né? Se você não tem a possibilidade de ir no local para conhecer, dá pelo menos. Hoje em dia, graças a Deus, nós escritores da modernidade temos o Google para nos auxiliar, então já temos uma vantagem, né? Então isso já ajuda. Pesquisa tudo que você puder para não cometer esse erro. Isso realmente ajuda muito. Então não cometa esse erro factual, esse furo factual, que é claro na mente do seu leitor que, tipo assim, passa uma sensação sua de que você não sabe o que está falando. E aí isso reduz sua autoridade e faz seu leitor não gostar muito do seu livro, beleza? Outro furo, furo de lógica, falta de lógica. Como que acontece isso? A pessoa quer deixar um livro maior, não sabe muito bem como desenvolver, não sabe das técnicas de escrita, mas não está conseguindo desenvolver um livro grande e quer aumentar as páginas, quer desenvolver mais coisas do livro, mas não sabe como. O que muita gente faz? Começa a dar a maior volta para explicar uma cena, um fato. Sabe quando fica de enrolação, fica enchendo linguiça? O seu leitor vai nitidamente perceber
qualquer furo de enredo. Eles não deixam passar nada, nada. Então fica atento você primeiro para não ouvir isso da boca dos seus leitores. E aí você dá uma maior volta assim para explicar uma coisa que podia ter sido resolvida de forma simples, sabe? Num capítulo você podia ter resolvido o negócio, mas isso também é muito sério. Porque quando você detalha coisa desnecessária para deixar o livro maior, isso só vai deixar seu livro cansativo, confuso e pode provocar furos de enredo também. Ou então, nessa falta de lógica também, se, por exemplo, muda uma característica do personagem, se descreve que ele tem uma personalidade de um jeito, mais para frente do livro a personalidade dele muda, assim, de repente. Então, sem lógica, ele faz uma coisa que não condiz com a personalidade dele. Então, cuidado com essas coisas. Tudo isso pode ser resolvido no planejamento, tá? Porque os personagens são um dos elementos que você tem que planejar lá no seu planejamento. Você tem que construir muito bem esses seus personagens, justamente para isso não acontecer. E eu vou falar aqui só mais um furo de enredo, porque são muitos, tá? Muitos mesmo. Mas eu vou falar só mais um, que eu acho que esse é o que a maior parte das pessoas conhece como furo de enredo, né? Que são as pontas soltas, as famosas pontas soltas. É quando, vamos supor, no livro de fantasia, a pessoa mencionou um objeto lá no início e você falou, caraca, esse negócio é a chave que vai resolver tudo. Chega no final, nem lembraram mais daquilo. Você fala, mais o que? Ou então um personagem que aparece e fala, esse cara vai aparecer de novo e vai mudar tudo. Aí acaba o livro, ninguém fala mais daquele personagem. Eu acho que isso a maioria das pessoas deve conhecer como furo de enredo. E isso também pode ser resolvido. Já ouviram falar de algum desses furos de enredo? Se identificaram algum desses furos de enredo? Porque daqui a pouquinho eu já vou falar aqui para vocês como que você não vai evitar, como evitar esses furos de enredo no seu livro, como nunca mais ter esses furos de enredo. Eu vou falar aqui para vocês de uma vez o que vocês vão fazer agora para resolver esse problema. Como evitar isso? O que você pode fazer para acabar com esses furos de enredo ou evitar que eles aconteçam daqui para frente, né? Se você não tinha provocado um furo de enredo, como não provocar daqui para frente? Porque nunca se sabe. Isso pode acontecer a qualquer momento. Igual naquele momento que você está inspirado, sem querer você descreve uma coisa, mais para frente você muda o negócio porque não estava no planejamento. Então acontece, né? Então, uma das coisas que podem já te ajudar é que você saiba que no final, perceba a entonação do negócio. Depois que você terminar de ler de escrever o livro inteiro, você vai fazer o quê? Uma revisão. Você vai fazer o quê? Uma leitura crítica. Para isso que serve o nosso famoso leitor beta. E a revisão também tem que ser feita por você, tá? Porque pelo menos eu ensino no treinamento o pessoal a fazer a própria revisão, a própria leitura crítica. Eu ensino eles a fazerem. Mas se você for contratar, tem gente que contrata um revisor, contrata um leitor beta. O leitor beta é interessante que seja uma terceira pessoa mesmo, não que não seja você. Mas é importante que você mesmo também faça uma revisão do seu livro. Porque quando você mesmo, a pessoa, o autor das ideias, que imaginou aquilo, que imaginou como você queria que de fato ficasse, quando você para ler de novo, no final, perceba que eu estou repetindo, fazendo questão de repetir muito isso. Porque tem gente que começa a escrever, escreve 2 capítulos, já volta para ler, para revisar o negócio. Não é assim que funciona. Porque senão você vai cair naquele negócio que provoca o furo de enredo. E a pessoa que fica toda hora voltando para revisar, para reescrever, e aí você fica mudando coisa. Não é esse o momento de fazer isso. Você vai fazer a revisão quando terminar de escrever 100%. Chegou na última página do livro. Vamos revisar. Aí você vai revisar, fazer a sua revisão. E aí vem a revisão ortográfica, aí vem a leitura crítica. E essa leitura crítica, que é feita por um leitor beta, uma terceira pessoa que vai ler seu livro, é essa que você tem que fazer um maior refinamento ainda. Porque é esse leitor que, com um olhar externo, que não está com a sua cabeça de autor, que vai te falar, ó, achei furo de enredo, achei erros aqui. E aí essa pessoa, com um olhar externo, que vai te dar todo o feedback aí que você precisa para cortar todos os furos de enredo. Então essa é uma etapa muito importante antes da publicação, tá? E volto a repetir, para que isso fique bem gravado na sua mente, escritores protagonistas, revisão é só no final. Se você não quer ter problema com o seu livro, problema de desenvolvimento do enredo, problema com perfeccionismo, revisa só no final. Outra coisa que eu acho que já deva ter ficado meio entendido aqui com tudo que eu falei até agora, que é justamente fazer o planejamento e a organização das ideias, né?
Isso aqui é uma coisa que eu estou falando desde o início, e que essa dica é muito preciosa, porque resume todos os problemas que os escritores enfrentam podem ser resolvidos com planejamento e organização. Basicamente, porque se você não planeja as ideias, não organiza a história antes, você tem uma enorme chance de criar um monte de furo de enredo. E aí você pode me dizer, ótimo, Marina, vou lá planejar o meu livro. É como eu disse, cuidado. Cuidado, porque tem muita gente que ensina a fazer planejamento de várias formas que podem mais te deixar confuso. Tem vários tipos de planejamento que podem até ser eficientes, mas não servem para todos os tipos de livro. E aí você vai tentar aplicar, não consegue, não funciona muito bem. Outros são muito complexos. E aí o ideal é você planejar só o básico, o necessário, a base que compõe o seu livro e que vai te dar já todo o guia, todo o caminho, a guia que você precisa para desenvolver toda a sua história daí para frente. Então também não adianta nada ficar planejando um monte de coisa que não precisa. Tem gente que sabe para planejar e vai igual um doidão, assim, vamos planejar tudo. E tem coisa que nem precisa planejar e você vai planejando. E aí você cuidado para não acabar planejando coisas desnecessárias também, que vão parecer encheção de linguiça ali dentro do livro também. Então toma cuidado com isso. Então, o que você já pode fazer é já ter uma coisa que eu sempre recomendo: tenha um caderno de anotação, um bloco de notas, uma folha de rascunho para você fazer esse planejamento, para fazer essa organização do seu livro. Eu sempre tenho um bloco de notas ou um caderno para anotar as ideias dos meus livros. Cada livro meu, geralmente, eu tenho um diferente. Então, você pode ter um aí separado só para isso. E lá você tem gente que gosta de anotar no celular, no bloco de notas do celular, no Evernote, o que você preferir, mas só não deixa de anotar. Isso é muito importante. Então já começa a fazer isso de uma vez, anotar e organizar. Eu gosto muito também de organizar os fatos, os acontecimentos em ordem cronológica, que isso me ajuda também no desenvolvimento do livro. Por exemplo, eu estou quase terminando de escrever o livro, que eu estou participando do desafio que está acontecendo agora, junto com os alunos do treinamento, e já provavelmente vou terminar o livro dentro do desafio, muito provavelmente, ou pelo menos nos próximos dias agora. E eu, no final, já montei toda uma linha do tempo, com todos os acontecimentos, com tudo que vai acontecer, que agora eu só estou pegando os tópicos e desenvolvendo, então fica muito mais fácil. Já organiza essas ideias. E para a gente fechar aqui, uma coisa muito importante, que muitas vezes parece óbvio, mas muitas vezes o óbvio precisa ser dito, né? Não tenta inventar moda. Isso é muito, muito comum. A gente fica, às vezes, querendo inventar moda, fazer uma coisa muito diferente de tudo que as pessoas já viram, para ver se o livro fica original, para ver se o livro fica autêntico. Só que tem hora que a gente inventa tanta moda que a história começa a ficar tão complexa que nem você sabe direito mais o que você está fazendo, como é que você vai desenvolver aquilo. Aí trava e pode ter um monte de furo de enredo também, porque vai ficar complexo até de você desenvolver o negócio. Então, se você perceber aí que o seu livro está com muita pergunta que nem você sabe a resposta, várias situações mirabolantes que nem você sabe como resolver ali dentro do livro, abra mão disso. Mas, às vezes, é como meu pai sempre me dizia, às vezes menos é mais. Sei quem já ouviu essa frase aí, mas é uma frase que meu pai sempre me dizia, menos é mais. E aí realmente faz sentido, porque as suas histórias elas não precisam ser complexas para serem boas histórias. Porque às vezes fazer o simples bem feito dá mais certo. Às vezes uma história um pouco mais simplificada, contada com a sua linguagem mais simples, não nada muito rebuscado, colocar umas palavras difíceis para ver se parece mais intelectual. Não precisa disso. Escreva do seu jeito, com o seu jeitinho de escrever, com os detalhes necessários, com o planejamento necessário, sem mais nem menos. E aí, às vezes vai ficar melhor do que você imagina, com certeza. E é dessa forma que você vai conseguir escrever histórias impactantes, interessantes, que o seu leitor vai gostar, vai te dar um feedback positivo e coesa, sem furo de enredo, que é o mais importante, né? É o que a gente está tratando aqui desde o início, que é muito importante, que eu quero que vocês entendam isso, que pega essa ideia de hoje, que é justamente furo de enredo, é problema sério, é a doença do livro aqui, né? Que a gente tratou hoje, justamente para que você não tenha problema com isso e que nenhum leitor chegue para você e fale: seu livro está sem sentido. Eu não quero que vocês passem por essa situação. Então a gente se vê na próxima. Um beijo para vocês.